Esse verão fez muito calor, não fez? Fez muito calor esse verão, um dos verões aqui que eu lembro nos últimos anos que foi mais quente, não é verdade? Tem muito quente, quem trabalha aí fora pegou umidade, estava difícil trabalhar fora, né? Tem pessoal que trabalha no roof aí, dava até dó, porque estava muito quente. Mas, e eu estou falando isso porque hoje eu vou falar um pouquinho sobre deserto. Não sei se você já esteve no deserto, eu nunca estive no deserto. O pessoal que foi para Israel, né, passou lá no deserto. Então, o deserto é um lugar, olha aí, temos a foto aí, o deserto é um lugar árido. O deserto do Saara, por exemplo, é do tamanho do Brasil. Sabia disso? O Brasil é um país grande, continental. E o deserto do Saara é do tamanho do Brasil. Imagina você andar, como falava antigamente, do Chuí ao Oiapoque, lá do Rio Grande do Sul, até lá no norte, acho que o Oiapoque é lá no norte de Roraima, não sei, deve ser, porque é a parte mais norte do Brasil, e você andar e ser isso daí, deserto, pedra, onde pedras entram nos seus pés, onde não tem água, onde não tem a comida à vontade, você tem que andar e às vezes você acha lá um oásis. Oásis é uma fonte de água que tem ali no deserto e tem árvores em volta, tudo, e tudo verdinho, mas são poucos. São poucos. Então, se você sair lá do Rio Grande do Sul e lá para o norte, imagina, andando por semanas e semanas, e depois de um mês você acha um oásis lá. Pouca coisa. Então, o deserto é lugar que não tem muita vida. Mas há vida. Há povos que vivem no deserto. Você já ouviu falar dos tuaregues? É um povo nômade que vive no deserto. Os beduínos também é um povo nômade que vive no deserto. O deserto é um lugar de extremos. Tem vida e tem morte também. O deserto, você pode pegar 50 graus durante o dia e ali no outro dia à noite, 0. Então, o deserto não é um lugar fácil para se morar, para se viver. Um lugar difícil. Eu não sei se nós iríamos acostumar a viver num deserto. O povo de Israel, por um tempo, eles viveram como nômades no deserto. Eles saíram do Egito e depois de 400 anos de escravidão, se você for ler a Bíblia lá, no início, lá em Gênesis, no finalzinho de Gênesis, você vai ver que José vai para o Egito, se torna primeiro-ministro do Egito. E aí Jacó vem com os filhos dele, 70 pessoas, e habitam no Egito. O tempo passa e esse povo vira escravo no Egito. O povo de Israel ali cresce, o povo de Israel multiplica, e o povo se torna escravo no Egito. E Deus manda ali um libertador. Manda quem libertar o povo de Israel? Manda quem? Moisés. Deus fala para Moisés, vai lá e tira o meu povo do Egito. Vai lá e liberta eles. Vai lá e tira eles daquele lugar ali, porque ali não é o lugar deles. Eles clamaram a Deus e clamaram, e Deus tira agora, manda um libertador para tirar eles dali. Agora imagina, a palavra de Deus fala que saíram do Egito ali 650 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Agora imagina o povo, Moisés tirando lá do Egito, liderando mais ou menos, vamos pôr entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas. E agora eles têm que caminhar lá para a terra prometida. Só que para chegar na terra prometida, eles precisam passar no deserto. Porque lá do Egito, onde que eles estavam, que era uma terra desértica também, mas tinha muito lugar fértil por causa do rio Nilo, que passa até hoje ali no meio do Egito, as terras ali eram férteis. Agora eles têm uma caminhada que era para durar 50, 60 dias, do Egito até Canaã, de onde foi a terra que Deus prometeu, a terra que Deus deu a Abraão. E essa viagemzinha, que era para durar 40, 50 dias, acaba durando 40 anos.
Eles enfrentam agora um deserto por 40 anos. Então eu queria que nós tirássemos algumas lições sobre como passar os desertos da vida. Eu quero fazer uma analogia entre o que Israel passou no deserto e o que nós podemos aprender com isso nos desertos que nós passamos na nossa vida. Porque todo mundo passa dificuldade, não passa? É isso, só a Ana que passa aqui, a Carol. Porque todo mundo passa, não passa? Passamos dificuldades. Todos nós passamos dificuldades. E não adianta a gente falar, não estou passando, não vou passar. Vai. Eu sou crente, Deus está comigo. Eu sei que Deus está, mas vai passar dificuldade. E não adianta falar, está amarrado, está repreendido. Não adianta. Não adianta. Em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Não adianta, não funciona. Isso não funciona na nossa teologia reformada. Isso não funciona, pode amarrar o quanto for. Se for para vir o problema, vai vir. Não tem ninguém imune. Chove sobre rico, sobre pobre. Asiático morre, americano morre. Brasileiro sofre, africano sofre, europeu, seja quem for. Então todos nós, em um momento da nossa vida, ou vários tempos da nossa vida, passamos por dificuldades, passamos por desertos. Eu não sei qual é o seu. Pode ser físico o seu deserto. Você está sofrendo com saúde. Tem bastante fumaça aqui, né? No primeiro culto eu pensei que era um anjo que estava descendo aqui. Porque tinha tanta fumaça aqui e uma luz assim, eu falei, chegou. Mas não é, mas tá bom. Tá bom, não precisa tirar não. É que eu fico meio embaçado, vocês assim. Fica, não fica? Fica meio embaçado. Mas tá bom. Eu não sei, o seu pode ser físico. Você está aí lutando na saúde com alguma doença e o negócio não passa e aquilo lá é a pedra no seu sapato. Ou pode ser financeiro, você trabalha. Já teve época na sua vida que você trabalha e o negócio não junta. Você já falou assim? Poxa, estou trabalhando, estou ralando, faço full time, part time, overtime, more time, e o negócio aparece. Não é assim? E talvez isso aí está durando anos na sua vida. Pode ser um casamento. Casei com aquela peste, agora o que eu estou rascando? Que deserto miserável. Ou a falta de um relacionamento. Estou aí orando para Deus me dar uma mulher. Falando nisso, nem sei se vou falar porque tem internet, mas tem muita moça bonita nessa igreja, ou os homens aí, solteiros. Faz alguma coisa. Não adianta você ficar orando só, não. Semana que vem, está na internet, vai aparecer um monte de gente aí querendo conhecer Jesus aqui. Faz alguma coisa. Cheio de moça bonita e fica aí, não adianta ficar orando. Vou lá orar, jejuar. Vai, faz alguma coisa. O máximo que acontece é ou não, anyways. Talvez esse possa ser o seu deserto, não sei. Pode ser migratório, o seu deserto pode ser intelectual, espiritual, relacionado, eu não sei, mas todo mundo tem alguma coisa que passa, que está difícil, e que é aquela pedra no sapato que dói quando você anda, quando você pisa, dói, e aí você fala assim, André, se eu tivesse uma pedra no meu sapato, tá bom, tem um caminhão no meu sapato, você não sabe. O negócio aqui está difícil, o negócio aqui está doendo, cada passo que eu dou na minha vida, o negócio machuca, o negócio dói. Você tem isso. Eu também tenho. Só que você não quer o meu. Você quer o meu? Vai ser surpresa, hein? Quer o meu? Como esqueci o seu nome, irmão? Denival, quer o meu? Quer o meu deserto? Denival, eu achei que o meu é fácil, perto do seu. Vamos trocar. Não dá para fazer isso. Cada um tem que carregar o seu. Não tem jeito. Israel carregou o dele, Israel passou pelo deserto. Então eu gostaria de compartilhar hoje um pouquinho 5 características do deserto. 5 características que nós passamos quando aquelas pedras no nosso sapato estão nos machucando, quando aquelas pedras no nosso sapato estão nos irritando, quando aquele deserto que você anda e anda e anda e nunca passa, e você ora, e você jejua, e você está sendo fiel a Deus, e você, sei lá, faz tudo que um cristão aí, entre aspas, tem que fazer, vem para a igreja, dá seu dízimo, é bom, faz tudo, mas o negócio não passa. Então, quais as características do deserto que nós podemos fazer essa analogia com o povo de Israel? Primeiro, anota aí.
Anota aí, põe aí no seu celular, no seu caderno. Hoje ninguém mais usa caderninho, né? Põe no seu celular. Aí, tem caderninho ali. Os mais antigos usam caderninho. Estou brincando, Carlos. Tá? Primeira característica. Muitas vezes é Deus que nos leva para o nosso deserto. É Deus que nos leva para o deserto. Muitas vezes nós estamos acusando, nossa, eu estou nessa situação porque aquela pessoa fez isso. E Deus está falando assim, André, não foi. Ali só foi alguém usado por mim, é eu que te trouxe aqui para o deserto. Ah, eu estou aqui porque eu dei azar na vida, então eu estou nessa situação. E Deus pode estar falando para você, não foi. O Joãozinho, foi eu que trouxe você aqui. Foi a mesma coisa com o povo de Israel. Deus está, olha o que diz o versículo, Êxodo capítulo 15, diz assim, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para onde? Para o deserto de Sur. E deu-lhes Deus ali estatutos e uma ordenança e ali os provou. Ali os provou, versículo 25. E ali Deus prova o povo de Israel. Então o que eu vejo na nossa vida muitas vezes é Deus falando assim, ô André, vem cá, vamos dar uma caminhada. Só que Deus não leva a gente para a praia. Deus não leva a gente lá para o Cape. Vamos lá caminhar na praia ali, vai ser gostoso. Não. Muitas vezes eu falo, André, vem cá no deserto. Nós vamos caminhar aqui no deserto. É você e eu agora, sozinho. Mas Deus, vem aqui. Nós vamos caminhar juntos. Deus faz isso às vezes. André, você vai passar aqui, ó. Você vai ter que caminhar aqui, André. Ô, João, você vai ter que caminhar aqui. E esse vai ser o teu deserto, João. Mas, João, lembra de uma coisa. Eu vou estar com você nesse deserto, João. Eu estou com vós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É isso que Deus está falando para nós. Olha, eu estou com vocês. Mas é Deus que nos leva para esses momentos. E nós queremos achar solução, porque muitas vezes nós passamos por situações difíceis. Você já teve isso? Puxa vida, por que eu fiz de errado? O que aconteceu? Ah, foi fulano, foi tal situação, foi não. E a gente esquece de pensar, Deus, foi o Senhor. É o Senhor que está comigo nessa caminhada. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Por que, Deus? Eu não sei por quê. Nos meus desertos eu não sei por quê. Alguns eu sei que já passaram, eu entendi o porquê. Mas os que eu estou passando agora, eu não sei por quê. Talvez lá na frente eu vá entender, mas hoje eu não sei. Eu só sei uma coisa, que Deus pode ter me trazido para esse deserto. Então, primeira lição, foi Deus que mandou Israel para o deserto. E outra coisa, Deus sabia que não ia ser só 40 dias, 50 dias de viagem. Deus sabia que iam ser 40 anos, um povo andando no deserto, vivendo no deserto, como nômade, sem entrar na terra prometida. Deus sabia disso. Mas mesmo assim Deus traz o povo de Israel para o deserto. Então é Deus, muitas vezes, meus queridos, que nos coloca nas situações que nós estamos. Então nós precisamos parar de reclamar, nós precisamos parar de amaldiçoar e de falar e de não entender, porque talvez é Deus que está trazendo você ali para você conhecer Deus face a face. Moisés, quando viu Deus face a face, foi onde? Foi no deserto. Jesus, quando foi tentado lá, foi onde? Foi no deserto. Então nós também passamos os desertos da nossa vida. Eu não sei o que Deus quer ensinar a você, eu não sei muitas vezes o que Ele quer ensinar a mim no momento. Mas Deus nos leva. Olha o exemplo de Jó. E a história de Jó me intriga. Porque Jó estava quietinho lá, vivendo a vida dele, cuidando lá da fazenda dele. Ele era um fazendeiro grande. Estava lá pagando as contas dele, pagando os cartões de crédito dele. Ninguém estava mexendo. E o primeiro capítulo de Jó fala o quê? Que os filhos de Deus, muitas vezes fala essa expressão para os demônios, e Satanás foram se apresentar a Deus. E Jó não tem nada a ver com isso. Jó estava lá vendo a vida dele. Né? E aí, quem traz o nome de Jó à tona nessa conversa entre Deus e Lúcifer? Ninguém lembra, não? Deus. Deus fala o quê? Ô, capeta,
Está vendo ali? Está vendo meu servo Jó ali? Esse homem é fiel, Satanás. Aí o que o Satanás fala para ele? Você dá tudo para ele, lógico que ele é fiel a ti. Jó não estava nem aí com a história. Aí Deus permite tirar tudo, daí Deus permite também dar uma doença nele, daí Jó, lá, que não tinha nada a ver com a história, perde tudo que tinha, perde os filhos e as filhas, acaba num buraco se coçando com cacos de tumores que apareceram nele, com a mulher dele falando no ouvido, que eu acho que era a pior parte. Tá lá, amaldiçoa o teu Deus e morre, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quem levou Jó para essa situação? Pode falar sem medo, foi Deus. Foi Deus que colocou Jó nessa situação. E da mesma maneira, meu querido, talvez a situação, a pedra que está no seu sapato, foi Deus que colocou. E Ele está falando, caminha comigo. Vamos aqui junto. Então nós vamos parar de acusar os outros, ou as situações que nós estamos passando, e esquecemos de ver Deus naquela situação. Tá? Então lembra disso. Eu posso estar passando por isso, mas talvez é Deus. Aí é só você que pode responder. Talvez foi Deus que me colocou nessa situação. Segundo, Deus não fala quanto tempo vai durar o deserto. Deus não fala. Talvez o seu deserto vai durar esse ano todo, até dezembro. Amém, se for, né? Se for até dezembro, daí mais 4, 5 meses, estou fora. Mas talvez seu deserto vai durar 20 anos. Ou talvez o seu deserto vai durar a sua vida toda. Tem um monte de gente aí, está amarrado. Tenho certeza que tem alguém falando isso. Talvez vai durar a vida toda. Mas na ressurreição vai parar um dia, vai acabar. A gente não sabe, Deus não fala quanto vai durar. Deus não chegou lá para Israel, imagina. Se eu tivesse lá com o povo de Israel, quase 50 anos de idade, e Moisés vem falar, olha, nós vamos sair daqui. Beleza. Só que é o seguinte, nós vamos ficar andando no deserto 40 anos. Então eu vou fazer os cálculos, ok, eu vou ter quase 90 anos de idade, morrendo, eu vou sair daqui para ir para o deserto, para morrer no deserto, é que eu tenho minha casa, por pior que seja que o Egito, eu tenho minha casa, tenho comida, tenho pão, eu vou sair daqui para ficar caminhando no deserto durante 40 anos, você sairia? Seja sincero, você sairia do Egito ali para ficar 40 anos no deserto? Não é vida fácil no deserto. Eu não sairia, então Deus não fala. E muitas vezes, querido, não adianta você querer procurar saber. Tem muito cristão hoje em dia aí, indo atrás de profecia. Já viu isso? Eu sei que não, porque aqui é uma igreja presbiteriana. Mas tem muita gente que vai, não exato, né? Tem muita gente que vai atrás de gente aí para revelar as coisas. Já viu isso? Vai lá e vai ouvir o que quer. Vai ouvir o que quer. Deus vai te dar vitória. Não é assim? Sempre assim? Eu também posso falar igualzinho. Deus vai te dar vitória e não muda nada. Não estou falando que Deus não pode falar dessa maneira. Mas o povo cristão precisa aprender a passar pelos desertos da vida. Porque todo mundo passa por momentos de dificuldade. Não adianta a gente querer fugir, querer tirar a pedra do sapato que não vai sair. Enquanto Deus não falar acabou, não acabou. Então, Deus não avisa, olha, vai durar 7 anos o seu deserto, vai durar 1 mês esse problema seu, essa dificuldade aqui. Deus não fala. Pode falar? Pode. Se você for lá para Apocalipse, lá para Mateus capítulo 24, ele vai falar do tempo da tribulação, lá para Daniel, olha, 7 anos tribulação, grande tribulação na metade e outra metade de libertação. Ele fala, não fala? Mas é raro isso. Deus chamou Abraão e falou, Abraão, vou fazer de você uma grande nação. E Abraão falou, nunca pude ter filho, a minha esposa também não pode. E passa o tempo, e Abraão está lá, e Abraão está naquele deserto, porque Deus, cadê o meu filho? Ô Deus, cadê a grande nação que o Senhor vai fazer de mim? E Deus segura e ele está lá, 90 anos, quase. 90 anos, você não pode esperar nada para ter um filho. O cara chega, olha, Deus,
A Bíblia fala, já passou o tempo. Já passou o tempo. Mas Deus cumpre a palavra dele. Deus vai lá, o anjo do Senhor fala, vai vir. Então, o deserto nosso, meus queridos, Deus não vai avisar você quando vai passar. Mas vai passar. A sua situação vai passar. A minha situação vai mudar. A sua vai mudar. E nós precisamos aprender isso. É na palavra de Deus que nós vemos exemplos de pessoas que já viveram e viram Deus agindo, que nós temos que colocar a nossa fé. É que nós temos que esperar da maneira que a palavra de Deus fala. Então, Deus nos leva para o deserto. Deus não avisa quanto tempo vai durar o nosso deserto. E o deserto é lugar de provisões mínimas, mas milagrosas. Deus provê no nosso tempo de dificuldade, no nosso tempo de luta. Imagina Israel, Moisés tirando 2 milhões de pessoas do Egito e dando o que comer para eles. E dando o que beber para eles. Só que Deus providencia o milagre. Deus vai lá e diz assim, olha, do céu vai descer o maná. E vocês vão lá e pegam o maná, cozinha e come. Mas a Bíblia fala, pega para esse dia. Amanhã é outro milagre. Quando descer o maná do céu amanhã, você pega para aquele dia. E o povo desobedeceu. Lembra da história? Ele pegou para vários dias, o que aconteceu com o maná? Apodreceu. Ele falava, cada dia você tem que esperar um milagre acontecer, porque cair pão do céu, eu não sei como que era o maná, o que era, é um milagre, na verdade. Eu só vejo cair do céu chuva e neve, que eu tenho arrepio. Só isso que eu vejo. Agora o povo vê descer aquele orvalho todo dia, só um dia da semana não descia, porque na sexta-feira eles pegavam para 2 dias, para eles não fazerem nada no sábado, e não apodrecia, mas todo dia eles tinham que esperar o maná descer do céu. Era todo dia um milagre, era algo mínimo para o dia? Era, mas era um milagre do Senhor. Era um milagre que acontecia na vida deles. E outra, quando eles quiserem reclamar, o povo reclama. Se você for ler a história, gente, o povo reclama muito. Coitado de Moisés. Eu tive dó de Moisés. Tenho dó de Moisés, você não tem? Quem conhece a história não dá dó de Moisés? E o pior de tudo, sabe o que é para mim? Moisés não entra na terra prometida. Depois de aguentar esse povo 40 anos, Deus fala, Moisés, você não vai entrar não, Moisés. Isso é uma das coisas que eu vou perguntar a Deus no céu. Por quê? Você também, não é? Por que, Deus? Tadinho do Moisés. Aí o povo pede carne, Deus manda codornas lá, e faz um milagre, e manda codorna, e o povo mata as codornas, e eles comem a carne, e o milagre acontece, e eles se alimentam, e eles lá são sustentados por Deus, precisa de água, eles chegam lá, a água que ele está é amarga, e Deus fala, Moisés, corta aquela árvore, joga na água, e a água se torna potável, doce para eles beberem. Cada dia um milagre. Eles veem Deus agindo de uma forma maravilhosa nesse tempo que eles estão no deserto. E na nossa vida é a mesma coisa, só que nós muitas vezes não percebemos o que Deus tem feito na nossa vida. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão cegos pelo problema que nós estamos passando. Nós esquecemos de ver Deus agindo na nossa vida, porque nós achamos que o problema é tão grande e nada acontece na minha vida. Eu não consigo ver Deus agindo, mas se nós formos sinceros e sensíveis ao Espírito Santo de Deus, nós vamos ver Deus agindo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós vamos ver, nós temos que ver, porque Deus não nos abandona. É um versículo que eu carrego para a minha vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está. No deserto ele está ali, caminhando com a gente. Ele está ali, André, eu estou do seu lado, André. Eu estou aqui com você. Você não está sozinho nesse deserto. Nós estamos caminhando junto. Mas Deus, por que eu estou no deserto? André, confia. Confia e caminha aqui. Mas Deus, o que eu fiz? Meu filho, confia e caminha aqui comigo. Mas Deus, confia, meu filho.
Confia no Senhor, independente da situação que está pesando, independente daquela pedra que está machucando o seu pé, confia no Senhor. Então Deus nos traz para o deserto, Deus não fala quanto tempo vai durar o deserto, Deus faz milagres pequenos, mas milagres na nossa vida. E quarto, no deserto nós temos a tendência de olhar para trás. Você já viu? A minha igreja lá no Brasil que era boa. Já ouviu falar isso? Se o pastor tivesse aqui, acho que ele ia dar risada. Né, Ana? O meu pastor lá que era bom. O cara já está aqui 20 anos. E vive naquele saudosismo, né? Só olhando para onde? Só olhando para onde? Para trás, para o passado. Aquilo que era bom. Aquele tempo que era bom. Já viu no Facebook, às vezes ele põe um post lá e fala, nossa, aquele tempo lá que era bom. Então quer dizer que hoje é ruim, não é verdade? Se lá aquele tempo que era bom, hoje é ruim. Então, a nossa tendência nas situações difíceis é olhar para trás. Puxa vida, um ano atrás eu não estava com esse problemão na minha vida. E um perigo que nós corremos é de colocar os princípios que nós carregamos como cristãos de lado, por causa da situação que nós estamos passando. Nós temos que ficar espertos para a situação, para o deserto que está aos nossos pés, não deixar que os meus princípios sejam jogados de lado por causa da situação difícil. Porque hoje é um princípio aqui, amanhã é um grandão ali. Um senhor falou para mim essa semana que trabalha comigo, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Então, se nós abrimos um princípiozinho aqui, daqui um pouco é o outro, e daqui um pouco é outro, e daqui um pouco é outro, daí você ou eu jogamos por terra todos os princípios que o Espírito Santo de Deus tem colocado na nossa vida e que carregamos durante anos. Por quê? Por causa de um momento na sua vida, na minha vida, que tem sido difícil, que tem sido tortuoso, que tem sido dolorido. É no momento desse que nós temos que olhar para frente, para atravessar o deserto, temos que olhar para o final, temos que olhar lá para a terra de Canaã, se a gente pode dizer assim, nós temos que olhar para o futuro. O povo de Israel ficou com saudade de ser escravo. Olha o que diz o texto de 16, de Êxodo. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Eles falam assim, nossa, eu estou livre, mas eu preferia ter morrido lá do que estar aqui. Porque faltou água para eles. Eu queria estar morto agora. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxesse a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Quando a situação apertou, Israel quis voltar. Gente, eles tinham acabado de ver o mar vermelho se abrir. Você já viu o mar se abrir? Eu nunca vi. Eu acho que a maioria aqui também não viu, senão a gente já tinha ouvido falar, não é verdade? Eu nunca vi. Alguns dias atrás, eles tinham visto o mar abrir, e eles olharam para trás. Eu queria estar lá. Abre o mar de novo, Deus, para eu voltar. Abre o mar de novo para eu voltar para aquela minha vida, porque eu não estou aguentando essa situação. Então não coloque os princípios que você carrega, a marca que você tem de cristão, de lado por causa das situações na vida. Porque sempre vão haver situações na vida. Sempre vão haver momentos de dificuldades. Maiores serão nossos momentos de alegria, com certeza, mas sempre vão haver momentos de luta. Momentos que você vai estar ali, tem que fazer uma escolha. Eles olharam com saudades de serem escravos. Não olhe para o Egito, como Israel olhou. Deserto é lugar de conhecer Deus face a face. É lugar de conhecer o Senhor face a face. Então, o momento que você está passando não é à toa. Até o nosso pecado e as consequências do nosso pecado, que nos levam para o deserto muitas vezes, concorda com isso?
Muitas vezes as consequências do nosso pecado, mesmo com o perdão de Deus, nos levam para os desertos, mas Deus caminha conosco nesse nosso deserto. Como Deus é maravilhoso, como a misericórdia de Deus é infinita. Como o Senhor cuida da nossa vida, mesmo quando nós nos colocamos naquela situação, nós podemos conhecer Deus mais de perto. Porque Deus está nos chamando. Deus está nos chamando, falando assim, olha, vem aqui. Nós vamos agora para o deserto. E Ele está falando assim, olha, e eu não vou falar para você quanto tempo vai durar esse deserto, não. É isso que Deus está falando para nós. Eu não vou falar para você. E Deus está falando assim, olha, ali vão acontecer milagres, pequenos, mas vão. Mas para você ver que eu estou com você. É isso que Deus está falando quando está chamando a gente para o deserto. E Ele está falando assim, olha, o deserto é árido, vai doer, mas não olha para trás não, porque eu tenho algo melhor para você lá na frente. Amém? Porque eu tenho algo melhor para você lá na frente. Porque eu tenho uma vitória para você. Você vai ser mais parecido com meu filho Jesus se você passar comigo nesse deserto direitinho. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos, meus queridos, mais parecidos com Jesus Cristo. E o deserto nos serve para que nós possamos refletir Jesus Cristo na nossa vida. Então não reclama, não podemos reclamar. Tem situações difíceis? Tem. Mas nós não podemos reclamar. Porque a palavra de Deus diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam. Então, eu estar passando por essa situação, por essa luta, por essa dor, carregando essas pedras no meu pé que dói, eu estar cooperando para o meu bem? Está cooperando para você ser mais como Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que agradecer a Deus por isso, porque Deus cuida de nós. E apesar de nós, apesar daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, porque eu sou um cara difícil. Pergunta a minha esposa que está ali. Eu sou um cara difícil. Às vezes eu sou chato, sou enjoado com umas coisas. Já falei isso aqui, não falei? Eu não escuto, é coisa de homem, então não sou só eu, não estou sozinho. Às vezes eu sou chato, entendeu? Mas Deus tem paciência comigo. E Deus colocou uma mulher que tem paciência comigo também, graças a Deus. Então Deus tem paciência. E apesar de mim, apesar daquilo que eu sou, mas salvo pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele me usa e Ele usa você. E mesmo se você estiver caminhando no deserto, Ele quer te usar. Mesmo na situação difícil, mesmo na situação, Ele usa. Deus, nada impede Deus de agir, meus irmãos. Nem eu e nem você. Nem se eu não quiser, mas se Deus quiser, vai, faz, eu vou e faço. Porque Ele que controla tudo, Ele é soberano. Ele criou o universo do nada. Então, Ele leva-nos para o deserto para sermos mais como Jesus Cristo. E eu não queria que você esquecesse que Ele está com você nesse momento da sua vida. Ele está caminhando com você nesse momento da sua vida. Como podemos vencer o deserto, então? Se você ler a história do povo de Israel nesse tempo de deserto, você vai ver que aquele povo reclamou demais, não reclamou? Eles reclamam lá quando saíram, eles reclamam que agora vão morrer porque o mar está na frente deles, eles reclamam porque não tem água, eles reclamam disso. Agora imagina o coitado do Moisés. O Moisés está lá e o povo está lá. Não tem pão, não tem carne. Moisés, está aí o diretor do acampamento. A molecada foi lá, Moisés. Fez maior besteira, Moisés. Está entendendo? Moisés, o que eu faço com aqueles... Coitado, que vergonha que Moisés passou. Que vergonha. Shame on you. E eu estou ali pensando assim, será que o meu está envolvido nisso? Porque lá em casa o couro come. Lá em casa não tem essa não de... Tem conversa, mas tem couro também. Que vergonha que Moisés passava com aquele povo ali. Nada a ver com a gente. Anyways. Então, ele está ali, e o povo está reclamando.
E o povo está murmurando, e o povo não agradece a Deus, e o povo não faz, e Moisés está ali aguentando esse povo 40 anos, e nós não podemos ser assim, meus queridos, nós não podemos viver uma vida de reclamação, nós não podemos viver chorando o leite derramado, chorando as mágoas, porque se a gente faz isso, a nossa vida não vai para frente. Para vencer o deserto, você tem que louvar a Deus, você tem que ir lá e agradecer a Deus, e eu louvo, e eu louvo, e eu louvo, e eu canto, independente do meu momento, independente da minha situação. Eu não estou adorando a minha situação, o meu deserto, eu estou louvando a Deus, e eu louvo, e eu agradeço, porque Deus é Deus. Eu louvo, tem que louvar. O deserto, a sua situação passa melhor se você não esquecer de louvar a Deus. E nós não precisamos ter essa equipe maravilhosa que nós temos aqui para nos levar ao louvor. É em casa, é no trabalho, é dirigindo. E quando a gente se junta aqui, todo mundo, é melhor ainda. Está todo mundo aqui adorando a Deus. Então louve. Se tem que se esforçar para louvar, porque eu já tive tempo, você já não teve tempo assim? Você está lá na igreja e está o louvor, mas o seu coração está trancado ali, está difícil de louvar, não teve? Já passou por isso? Nossa, mas você tem que louvar. Você abre a sua boca e canta. Porque esse negócio que o povo fala, se não for de coração, não vale. Isso não está na Bíblia. Aliás, cuidado com o seu coração. Você tem que louvar por convicção que Deus é Deus. Porque Ele é Senhor dos senhores. Então você louva. Louva. Mas está doendo, Deus, eu estou andando, eu estou pisando e o negócio não vai. Esse deserto está me sufocando, está doendo os meus pés. Mas louva. Louva a Deus pelo que Ele é. Não por causa da sua situação. Louva a Deus por Ele ser Deus, Criador dos céus e da terra, soberano, que do nada fez tudo e nos salvou pela graça em Jesus Cristo. Amém? Olha para Deus. Glória a Deus. Amém. O povo, no deserto, foi guiado por uma coluna de fogo à noite. E durante o dia uma nuvem. Então, para onde essa nuvem virava, o povo tinha que seguir. Então, imagina, nesse tempo todo no deserto, a presença de Deus estava ali. Porque quando entrou na terra de Canaã, o que aconteceu com a nuvem? Sumiu. Depois de 40 anos, sumiu a nuvem. Não quer dizer que Deus não estava com ele, mas a presença ali na nuvem de fogo, estava ali, Deus estava ali. E a nuvem ia para a direita, o povo ia para a direita. A nuvem ia para a esquerda, o povo ia para a esquerda. Era a presença de Deus. E para o povo se achar no deserto, eles tinham que olhar para Deus. Eles tinham que olhar para Jesus, no nosso caso. Tem que olhar para a cruz. Tem que olhar para Deus, que Ele é Senhor. Eu não posso colocar os meus olhos somente na minha situação. Tem situações na vida que nós sabemos que não vai mudar. Não tem situações difíceis? Tem aquela pedra no sapato que você tem que ajeitar ela ali. Ajeita ela ali no seu sapato e caminha com ela. Porque tem situação que a gente sabe que não vai mudar, não é verdade? Não adianta você falar, eu tenho fé, mas não vai mudar. Não é questão de fé ou falta de fé, é questão de lógica. Tem situação na vida das pessoas que não muda. Então eu tenho que me acomodar à situação e caminhar diante com aquela situação e olhar para Deus, e olhar para o Senhor, e caminhar com os meus olhos nas nuvens, na nuvem, é para o céu, é para Jesus Cristo, é para a cruz, é para os princípios que Deus me oferece para viver como um cristão do reino. Então, não tire os seus olhos de Jesus, não tire os seus olhos de Deus, mesmo que o seu momento esteja difícil, mesmo que o seu momento não vá mudar. Vai mudar um dia na ressurreição, talvez. Mas não muda aqui. Mas olhe para Deus. Olhe para Deus. É por isso que pessoas em países que são perseguidos conseguem sobreviver e ainda crescer o cristianismo. Porque se eles olharem para a situação deles sendo perseguidos, mortos, presos... Você sabia que na North Korea, na Coreia do Norte, tem muito cristão? E ali eles são mandados para campo de concentração. Eles são mortos, trabalho escravo. Como que a gente pensa? Porque eu nunca sofri perseguição cristã. Você já sofreu?
O máximo que eu sofri foi que a nossa igreja lá tocava muito alto lá e os vizinhos reclamaram. Nem se compara, né? Isso era perseguição. Eu nunca sofri. Aí eu fico pensando, como que essas pessoas conseguem levar a vida deles sendo cristão? É porque os olhos deles estão em Deus. É porque os olhos deles estão em Jesus Cristo, não é na situação. E a nossa vida é a mesma coisa. Nós temos que manter os nossos olhos em Jesus Cristo. E por último, crer na promessa. Nós precisamos crer na palavra de Deus, apesar dos gigantes à nossa frente. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, por quê? Porque eles chegaram lá às portas da terra prometida, e Deus fala assim para Moisés, Moisés, manda 12 pessoas lá para espiar a terra, porque nós vamos guerrear com esse povo, mas nós temos que saber contra quem nós estamos guerreando. E eles vão lá, passam 40 dias e voltam, e 10 dos 12 falam o quê? Não dá. Forget about. Vamos todo mundo voltar. Lá é terra do quê? É terra de gigantes. E talvez tinha gigantes mesmo, eu não sei. É terra de gigantes. E Deus, e por causa disso, por causa da fé deles, por causa da falta de fé, na promessa ou na palavra de Deus, que Deus ia dar a terra para eles, Deus fala assim, olha, ninguém que está aqui, acima de 20 anos, vai entrar nessa terra. Então vocês vão ficar nesse deserto aí, zanzando, até morrer o último, que é acima de 20 anos. Todos vão morrer acima de 20 anos. Por quê? Porque não creram na promessa que a terra de Canaã era deles. E nós, muitas vezes, não cremos nos momentos da nossa vida que Deus está conosco. E nós damos fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É nisso que a gente tem que colocar a nossa fé. Essa fé se aplica a isso, a palavra de Deus. Então, se Deus está falando, olha, eu estou com vocês, eu tenho fé que Deus está comigo. Se Deus está falando, eu estou na caminhada com vocês, eu tenho fé, porque a palavra fala. Essa fé, não adianta aplicar essa fé para outras coisas. Eu tenho fé que eu vou comprar um carro novo. Você pode ter fé, você pode querer, mas isso não é a fé que fala em Hebreus capítulo 1. Eu tenho fé que eu vou casar. Você pode querer casar. Mas não é essa fé que está falando aqui. Porque você não sabe se você vai casar. Eu quero comprar uma casa. Tenho fé para isso. Você pode querer. Mas a fé de Hebreus capítulo 11 é a fé na palavra, naquilo que Deus falou. Então ali você pode ter convicção. Você pode morrer por aquilo lá. Porque é de Deus. Isso é a fé que a gente tem que ter. Então, colocamos a nossa fé na promessa de Deus, que Ele está conosco nos momentos difíceis da nossa vida. Ele está com você, Ele está comigo. E Deus não te abandonou. Muitas vezes a gente pensa que Deus nos abandonou. Eu já passei por um momento assim na minha vida. Eu falei, Deus, cadê o Senhor na minha vida? E é aqueles momentinhos na nossa vida que Deus fica em silêncio. Já passou por isso? Quando Deus fica em silêncio na sua vida, você pergunta e conversa com Deus e você não vê nada, mas Deus está ali ainda. Deus está quietinho ali. Mas Ele está ali do seu lado. E Ele está caminhando conosco. E Ele está levando durante aquela situação, nos levando, nos carregando. Então, meus queridos, quando Deus nos leva para o deserto, quando Deus não nos fala quanto tempo vai durar, quando Deus faz milagres, ou quando Ele pede para a gente não olhar para trás, Ele está falando, olha, enquanto você estiver nessa situação, me louve. Então, põe lá na sua geladeira, eu vou louvar Deus essa semana. Quando eu lembrar disso, em vez de eu ficar pensando na minha situação, eu vou louvar, eu vou agradecer. Eu vou exaltar. Mas isso é muito simples. O evangelho é simples. A vida com Deus é simples. Então eu vou louvar a Deus. E outra coisa, eu não vou ficar gastando meus neurônios na minha situação, não. Eu vou olhar para Deus. Tiver chance, lógico que eu vou resolver. Se você tiver chance de sair do seu problema, do seu deserto, saia. Mas fixe os seus olhos em Deus. E terceiro, creia que Deus está com você. Amém? Creia que o Senhor está com você, porque isso é isso que diz a palavra de Deus. Então, não é fácil passar por desertos. Eu tenho um amigo que estudou comigo lá no Word of Life, no Brasil.
há 20 anos, mais de 20 anos atrás, e ele é missionário lá no Amazonas. E ele evangeliza os povos ribeirinhos. Numa Amazônia, não sei quem é do norte, né, sabe? Tem os rios grandes, Rio Amazonas, Rio Negro. E tem os rios afluentes que fala? No primeiro. Os afluentes. E está cheio de gente que vive, povo ribeirinho. E ele trabalha ali, com o barco dele, ele sai de uma cidade lá, no Amazonas, e viaja, tem lugar que ele falou, André, eu vou 1 semana de viagem de barco. É uma semana de viagem de barco. Não é esses cruzeiros que vocês fazem, não, tá? É aqueles barquinhos de Rio Amazonas, que ele tem um barquinho lá, que ele vai 1 semana. Aí ele fala, eu gasto 1 semana lá ensinando, discipulando, preparando líderes. E depois eu tenho mais 1 semana para voltar. E o Genivaldo, para encurtar isso, ele estava tirando o license dele daqueles hidroaviões. Sabe aqueles aviões que pousam na água? Em abril, o avião caiu com ele. E ele quase perdeu a perna. E ele está aí se recuperando agora. Inclusive a nossa igreja tirou dos nossos dízimos e ofertas e ajudou ele. Glória a Deus por essa igreja. Então ele está lá agora se recuperando e vai talvez ficar com sequela. E talvez vai demorar mais de ano para ele se recuperar. Então as coisas acontecem. Olha o deserto que ele está passando agora. E a gente pensa assim, poxa, por que não caiu um avião desses traficantes que traz droga ali pelo meio da mata? Tem caído um missionário, né, que está gastando a vida dele ali. Eu não sei. Porque na vida as coisas acontecem. Agora ele está com essa pedra no sapato, passando por cirurgia, vai passar por outra cirurgia daqui 2 semanas. E está lá fazendo fisioterapia, tendo gastos, um cara que serve a Deus. Mas é a vida e acontece e ele tem que passar por isso. Mas ele sabe, ele falou para mim, André, eu sei que Deus está comigo. Talvez o seu deserto tenha sido muito difícil. Talvez, teve gente no primeiro culto, que acabou o culto, falou, André, essa mensagem Deus falou comigo, porque o meu deserto está difícil. Talvez o seu tenha sido mais difícil que o meu. Mas eu queria deixar uma coisa aqui para nós hoje. Você não está sozinho. Deus está com você. Então, se você lembrar isso durante essa semana, Deus está comigo. Puxa, situação, mas Deus está comigo. Eu lembro, o André falou lá, e eu sei que Deus está comigo. E segundo, vai passar. Amém? Vai passar? Vai passar. Então, aquelas pedras que estão no seu sapato, que estão machucando o seu sapato, que está doendo, que está te incomodando, que está sangrando quase o seu sapato, elas vão sair um dia. Olha lá. E aí você vai sentir o alívio. Ai, que alívio refrescante. Vai passar. A sua luta vai passar. Aquela pedra no seu pé que está machucando, um dia passa. Pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui 1 ano, mas vai passar. E enquanto não passar, Deus está com você. E quando passar, Deus vai ficar com você também. Amém? Não desista no meio do caminho, porque Ele está conosco. Vamos louvar a Deus, vamos orar, e nós vamos cantar junto essa canção, que nos dá esperança. Eu queria que você aí orasse, confiando em Deus, que mesmo na sua situação, declara a Deus, Deus, eu sei que Tu estás comigo. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome. Nós agradecemos porque o Senhor, Pai amado, o Senhor cuida das nossas vidas. Eu quero orar pelos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, de luta, Senhor Deus. Eu quero orar por momentos que eles têm passado, Senhor Deus, que eles choram, têm chorado, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, derrama a Tua graça, a Tua presença, Senhor Deus. Se mostra, Senhor Deus, na vida dos nossos irmãos que estão nesses momentos de luta, Pai. Pai amado, todo louvor e toda honra e toda glória, e nós queremos declarar aqui em nome de Jesus, que nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Nós sabemos que a Tua presença é real, e nós colocamos a nossa fé nisso, e a convicção que nós temos, que a Tua palavra é a verdade, e que o Senhor está conosco nesse momento de luta. Nós agradecemos, Pai, e Te louvamos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.